Olá, tudo bem? Nesse segundo módulo, nós trataremos sobre o planejamento e design de bots. Falaremos basicamente de como identificar casos de uso efetivos de bot, como aprender o design de conversacional, né? E como mapear jornadas de usuário para criar os fluxos de conversação de uma maneira mais eficiente, ok? E já começando com o primeiro item, vamos falar então sobre entender como identificar esses casos de uso efetivos para bot. Eu imagino o seguinte, vamos lá. Nós precisamos identificar os casos de uso que envolvem focar em tarefas repetitivas e simples, que consumam muito tempo de equipes humanas. Então, o primeiro ponto é esse. Pense nisso. O que é tarefa repetitiva que para um humano é muito aquele trabalhinho de bater prego o dia inteiro, sabe? Então, se você tem um pool de tarefas repetitivas, então você precisa sempre pensar como você pode melhorar isso. Tá? Então, pense em processos como respostas a perguntas frequentes e ou automação de suporte. Tá? Se a tarefa ela é frequente, ela pode ser automatizada sem complexidade. Tá? E se ela é frequente, pode ser repetitiva, então é uma boa candidata a ser um bot. Existe uma frase bem antiga que diz que se é repetível, pode ser informatizado. E informática nada mais é que informação automática, e nós remetemos isso a 30, 40, 50 anos atrás. Coisa engraçada, né? E nós estamos voltando para isso agora. Um outro ponto também importante aqui é a gente aprender os princípios básicos do design conversacional. O design conversacional ele tem que ser bem transparente, bem claro, tem que ser previsível e tem que ser constante. Ou seja, um bot, um bom bot, ele deixa claro o que pode fazer, tá? E o que não pode fazer. Então, geralmente, o que pode fazer, o que não pode fazer, ele nem diz nada a respeito. Então, por exemplo, um guia de usuário com opções simples, que mantém uma linguagem uniforme, tudo que vai trazer o retorno numa uma experiência de conversação, conversacional, fluida, intuitiva, é um bom caminho, um bom caminho para ser aplicado aí nesses princípios para o design conversacional. Tá? E um terceiro e último ponto que é super importante também é tratarmos aí de mapear a jornada significativa para o usuário. Então, o que é uma jornada significativa para um usuário? É muito importante a gente entender quais são os objetivos em cada etapa, para que para o que o bot nasceu e no que ele vai ajudar, considerar diferentes cenários, inclusive cenários de erros, e que ele projete uma experiência de forma eficiente e empática, né? A gente tem que gerar simpatia. Teoricamente, sim. Tem que ser empático? Sim. Porque se você for um bot totalmente seco, vai trazer um bom retorno para você, né? O teu usuário vai achar que aquela resposta é extremamente robotizada e vai, provavelmente, desistir de fazer um novo acesso. Quanto aos casos de uso para os bots, existem aí diversos exemplos de mercado. Então, nós podemos aí, desde indústrias das mais variadas possíveis, onde os bots podem automatizar tarefas específicas. No varejo, eles ajudam no atendimento ao cliente, na saúde, gerenciam agendamentos, atendimentos. No financeiro, indústria financeira, oh, perdão, indústria financeira não, mercado financeiro, ou no financeiro de uma indústria,
ele pode ajudar aí no suporte das transações. Em cada setor existem oportunidades específicas que podem otimizar processos utilizando bots. Tá? Em bancos de varejo, por exemplo, ou em bancos de investimento, ele pode, por exemplo, de varejo, ele pode ajudar na criação, na abertura de uma conta, num banco de investimentos, determinar o seu perfil de investidor, num simples comércio de, sei lá, um e-commerce de roupas usadas, por exemplo, ele pode capturar o cadastro do cliente, fotos de um produto. Numa autopeça, ele pode pegar pedidos. E para vendedores, ele pode checar estoques, pode tirar pedidos. Então, tem diversas e infinitas possibilidades que um bot pode estar atuando. Você pode viajar ao infinito com as possibilidades do bot. Tá? Então, é muito importante que você não viaje para que a coisa funcione. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Um outro ponto também aí é quanto à discussão sobre a importância de alinhar o bot aos objetivos do negócio, ou seja, a gente precisa garantir um real valor do que vai ser automatizado, tá? Então, um bot ele deve não só resolver problemas técnicos, mas ele também deve deve contribuir para as metas estratégicas, como por exemplo melhorar a experiência do cliente ou reduzir custos operacionais, entre outros pontos aí que são bem pertinentes nessa linha. Então, pense sempre em alinhar objetivos de negócio com tarefas que seu chatbot pode executar. Um outro ponto muito importante é esse bate-papo com as equipes que pretendem fazer uso do bot, ser o principal beneficiado do bot. Imagine que você precisa garantir que as equipes conversem, tenham as suas ideias, reúnam-se para identificar todos esses pontos que podem ser dor dos clientes, dor deles mesmos, né, e dores nos processos, mas que possam de fato ser otimizados. Tá? O ideal é que quando você está fazendo esse brainstorming, fazendo esse bate-papo a respeito das necessidades, você incentive a criatividade, mas não a loucura. Né? Então, incentive a criatividade, mas torne a possibilidade alvo, torne aquilo que é possível alvo da primeira entrega do teu bot. Tá? O que é possível? Aquilo que é reproduzível. Né? Então, as tarefas processuais, aquilo que realmente toma tempo e agrega valor ao seu negócio. Tá? Então, esses são pontos bem importantes para você considerar como casos de uso do seu bot. Ok? É isso. Te vejo na próxima aula.